Fábio, que prazer a gente estar aqui no Centro de Inovação da FMC. Quero primeiro agradecer pela recepção. E o senhor já escolheu receber a gente onde quase que as coisas começam para que no campo os agricultores, os produtores brasileiros já tenham resultados avançados e produtos eficientes. É aqui que tudo começa. Aqui onde nós começamos toda a pesquisa e desenvolvimento dos produtos da FMC, Carla. É aqui onde nós recebemos os produtos, que nós não sabemos muito a característica desses produtos, se ele é um fungicida, se é um herbicida, se é um inseticida. Nós testamos eles nas populações, na realidade mais próxima da agricultura brasileira, para realmente caracterizar o produto, para fazer a melhor seleção dos produtos para a agricultura brasileira. Onde nós começamos é tudo aqui. E Fábio, nós visitamos algumas outras instalações, são muitas pessoas, e existe uma preocupação muito grande da FMC, um foco muito grande da FMC de destinar, inclusive, parte importante do faturamento para a pesquisa. Sim. Porque antes do produto chegar ao campo, ele precisa ser incontáveis vezes testado, ele precisa ser aplicado, ele precisa estar nessas amostras. Sim. Como é que o processo começa por aqui até que ele chegue a outras etapas, até chegar no campo? Só para dar uma magnitude para você. Hoje a FMC ela tem uma biblioteca realmente muito grande, tá? Mais de 2, quase 3 milhões de produtos na nossa matriz. Nossa matriz fica lá nos Estados Unidos, tá? Onde nós começamos tudo mais. Lá eles têm a capacidade de testar 60, 70 mil produtos por ano. A gente chama de análogos, tá? Ou uma molécula qualquer. Tá? É mais ou menos a forma genérica de falar. Você testar 70 mil produtos, tá? E nós, como FMC Brasil, nós fazemos um pedaço dessa história. Porque nós somos referência para a companhia, para a ferrugem da soja e para percevejo. Então, eles lá caracterizaram, puxa, esse produto tem uma certa característica para fungicidas. Legal. Manda para a FMC Brasil para saber que tipo de controle que ele vai obter para a ferrugem da soja. Ah, descobriu uma aptidão para insetos sugadores. Lá nos Estados Unidos, manda para o Brasil agora alguns desses análogos para fazer a caracterização dele também no percevejo. Essa é a dinâmica do processo. Eles estão fazendo lá, tentando descobrir produtos lá e nós estamos ajudando eles nesse processo de descobrimento de novos produtos. Essa brincadeira toda, tá, leva tempo, tá? A brincadeira toda não é simplesmente vai lá, aperta um botãozinho e sai o negócio, tá? Leva um tempo, ou seja, de 60 mil, a nossa expectativa é que saiamos pelo menos um produto, tá? Pelo menos um. E de vez em quando, desses 60 mil não sai nenhum. Ou seja, acontece. Sabe? Tem várias formas de você fazer descobrimento e tudo mais. Mas dentro do modo tradicional, você testa vários compostos para tentar achar um desses compostos. Só que esse composto, uma vez que eu descubro um composto, ele não vai ficar por aí. Eu preciso saber se ele tem a parte ambiental desse produto, a parte de saúde humana desse produto. Ou seja, são fases que esse produto vai passando. Achar um produto é uma coisa, levar ele lá para o dia a dia do agricultor leva um tempo relativamente grande nessa brincadeira toda. E tem custo. Essa brincadeira toda, você tem noção de quanto custa mais ou menos? Não passa pela minha mente a cifra. Olha, por molécula pode chegar a custar 300 milhões de dólares. De dólares? De dólares, não é reais não. Tá? De dólares por molécula. Se eu tiver 5 moléculas em desenvolvimento, no período entre o descobrimento até o lançamento dela, vamos gastar mais ou menos 1,5 bilhão de dólares para 5 moléculas. Ou seja, é um processo lento, não é um processo simples, é um processo que leva médio entre 10 e 12 anos, essa brincadeira toda, sabe? Começa tentando saber o que é, depois nós vamos andando dentro do processo. Vamos otimizar a formulação, vou tentar melhorar a característica dele, sabe? Como é que ele vai ser usado nas nossas condições. Agora, Fábio, a gente precisa também deixar claro para a nossa audiência que quando a gente fala desse processo de 10 a 12 anos, existe também uma preocupação da FMC de garantir a longevidade desses produtos. O senhor citou dois focos centrais aqui para essa estação. Então, a gente está falando de ferrugem, que é uma dor de cabeça para o sojicultor brasileiro. Grande. E nos últimos anos a gente viu isso acontecer. Na última década, pelo menos, a discussão sobre a resistência dos fungicidas. Isso teve um problema, os produtos voltavam, né, o agricultor voltava com o resultado de, não funciona mais. A resistência do fungo da ferrugem, que é um fungo que tem uma mutação muito rápida. E o senhor citou os percevejos. Então, são dois problemas que hoje tiram o sono dos produtores brasileiros. Esse consórcio
soja, milho safrinha, tem piorado cada piora vez a mais situação. essas condições. Como é que esse processo de 10, 12 anos, como é que isso tem a influência para garantir que o produto que o produtor vai receber tenha essa longevidade e ele não tenha que sofrer ou com essa resistência ou com um produto que não tem mais eficiência, inclusive essas mutações do fungo da ferrugem, por exemplo, que é algo muito sério. Bom ponto. É um ponto interessante esse. A longevidade, ela começa na característica da molécula, né? Ou seja, qual que é o modo de ação dessa molécula? Nós precisamos caracterizar ela, qual que é o modo de ação dela. Uma vez que eu conheci o modo de ação dela, eu começo a entender quais as possibilidades desse... Isso vale para inseticida, fungicida, herbicida de um modo geral. Isso vale para a maioria das disciplinas, tá? Eu preciso entender qual que é o modo de ação dele. Baseado naquele modo de ação, onde ele age realmente no organismo-alvo, como é que ele vai matar aquele organismo, aí nós começamos a entender um pouquinho quais são as chances de ter mais ou menos resistência, porque é em função de números de pontos da ligação que ele vai ter lá. Tá? E aí a hora que eu começo a entender esse processo, eu falo, puxa vida, eu vou ter um risco maior ou menor. Isso também vai em função da espécie, como você falou, ferrugem tem muitos ciclos num pequeno espaço de tempo. Quer dizer que a chance dela ter uma resistência ela é sempre maior. O percevejo ele tem um ciclo relativamente mais longo. Então, a chance de eu expor muito aquele produto é menor um pouquinho em função do ciclo biológico do organismo que nós estamos trabalhando. Tá? Então, quanto mais ciclos eu tenho, você pega pulgão. Pulgão tem um ciclo muito rápido também. Então, quer dizer que a chance de ter uma resistência para pulgão, mosca branca, que tem ciclos muito curtos, são maiores também. Mas eu tenho que entender o sítio de ação e esse comportamento dos produtos nos organismos biológicos, nos alvos biológicos. A hora que eu começo a entender um pouquinho disso, eu consigo traçar as minhas estratégias de manejo. Ou seja, eu posso limitar no número de aplicações, no momento da aplicação. Eu posso encontrar os parceiros. A ferrugem hoje é um grande exemplo de parceiros, né? Sim. Você não tem produtos isolados hoje para ferrugem, quando você tem para inseto ou para herbicida, muitas vezes. Por quê? Uma das estratégias para ferrugem hoje é colocar no mínimo 2 modos de ação ali dentro para dar essa longevidade. Então, nós precisamos saber um pouquinho disso para poder ajudar o agricultor na melhor recomendação, para que nós também possamos dar essa longevidade e o agricultor fazer o melhor uso e ele também ter sucesso no negócio dele. Então, manejo de resistência é um negocinho, a gente acha tão simples, não, beleza, eu vou lá. Hoje o mais simples que a gente fala é rotação. É a forma mais fácil do agricultor entender isso. Sim. Mas por trás da palavra rotação, tem um tantão de estudos que nós fazemos para poder falar assim, ó, a rotação é tal, o residual é tal, os produtos vão entrar na primeira, na segunda, terceira ou quarta aplicação. Todos esses fatores estão relacionados à resistência também. E a ferrugem ela é muito característica da sujicultura brasileira. Também por isso o Centro de Inovação da FMC aqui no Brasil, ele ser referência para outras estações da empresa. E eu percebo que existe de fato um cuidado em entender como esse problema, que é quase um problema tropical, né, de uma agricultura tropicalizada, pode também servir como soluções ou sinais para outros problemas. Fazer agricultura num país tropical é bastante desafiador, mas traz resultados otimizados também, né, Fábio? Essa pergunta sua é muito interessante pelo seguinte, é por isso que existe o centro de inovação. Sim, isso é bom. Isso é bom, ou seja, a inovação ela vem das dificuldades, ou seja, nós temos que tentar achar alguma coisa que vai ser viável para o agricultor. Tá? E essa é uma das razões nossas de existirmos. Ou seja, aqui em Paulínia, no nosso centro, eu tenho ferrugens resistentes só à estrobirulina, só à carboxamida, ou só a triazol. Tá? Eu tenho populações que são resistentes a 2 modos de ação, entendeu? Para quê? Para nessa caracterização desse novo produto, eu entenda dentro da nossa realidade se esse produto ele vai ter atividade biológica pensando na agricultura brasileira. Sim. Porque se eu simplesmente falar, puxa, esse produto funciona bem para ferrugem, sabe? Muitas vezes ele tem o que a gente chama de resistência cruzada, muitas vezes, ou seja, funciona bem para esse patógeno que tem essa característica biológica e não funciona para outro, muitas vezes esse produto não vai poder ser usado no Brasil como um todo. E nós não podemos lançar um produto hoje que não possa funcionar no Brasil como um todo, ou seja, soja está no Brasil, está do Oiapoque ao Chuí, não é isso? É verdade. Então o Brasil nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Essa é uma dificuldade que muitas vezes nós temos, porque assim, a característica muitas vezes da produção ou da característica da doença no Rio Grande do Sul, muitas vezes é diferente, do Mar da Bahia, do Mato Grosso, Roraima,
sabe? Então nós temos que entender tudo isso. Por isso que existe não só o descobrimento, mas aí eu tenho que desenvolver uma formulação que consiga se adequar para temperaturas baixas ou altas, para esses ambientes todos, para aplicação de... Muitas vezes, hoje, o agricultor gosta de usar baixo volume, mas tem agricultores ainda que usam altos volumes também, né? Então, a formulação tem que se adequar para aquele ali. Eu tenho que entender mais ou menos a característica do ambiente onde vai ser usado, sabe? Hoje, você tem regiões que chovem mais ou menos. Esse produto pode ser usado nesses ambientes. Como é que vai ser o comportamento desse produto nesses ambientes? Então, tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Então, ou seja, eu tenho que entender o produto, a característica do produto naquele patógeno, na cultura, naqueles ambientes. Por isso que pesquisa e desenvolvimento leva a tempo, sabe? E tem esses custos relativamente altos. Por quê? Porque eu tenho que pensar na agricultura como um todo. Mas hoje a gente pode dizer que a ferrugem ela já é um problema diferente e talvez seja do que até... quando começou, muito diferente. E as soluções são, hoje, elas são mais eficientes. Eficiência é o que todo mundo busca. Todo mundo busca produtos eficientes. Esse é o primeiro corte, digamos assim. Sim. Ou seja, se o produto funcionar mais ou menos, teoricamente esse produto vai ser... Nós não vamos nem avançá-lo do ponto de pesquisa e desenvolvimento. Então, a eficiência é o que nós sempre buscamos. Ou seja, o produto... E essa aqui é uma forma da gente medir isso. Era isso que eu queria que o senhor explicasse. Porque aqui a gente tem... a gente vai mostrar detalhadamente, a gente tem plantas saudáveis, as plantas que estão doentes e justamente a evolução dessas plantas a partir do momento que elas recebem uma solução eficiente. Só para explicar para o agricultor um pouquinho do que nós estamos mostrando aqui, o agricultor não vai ver tanta ferrugem numa plantinha pequenininha, não. Isso aqui é pesquisa e desenvolvimento, tá? É importante dizer isso aqui, porque assim, isso aqui é a forma que nós aceleramos o processo de descobrimento e de caracterização de produto. Porque eu não posso esperar só uma vez por ano plantar soja e fazer tudo isso. Sim. Então, eu tenho que otimizar esse processo como um todo. Então, isso aqui é só uma forma que eu coloco uma alta pressão de esporos aqui dentro e tudo mais. Então, isso aqui é só uma forma de você ver, assim, ó. Aqui eu faço ele preventivo ou curativo. Aqui nós temos ferrugem e temos mancha corinéspora também, a mancha-alvo, né? Então nós temos dois patógenos aqui e aqui é onde a gente faz. A hora que eu vejo, essa aqui é uma planta testemunha, ou seja, aqui não tem nada. E a hora que eu vejo uma planta dessa daqui que eu praticamente não vejo nenhuma lesão, é isso que nós estamos buscando, ou seja, produtos eficientes. Essa é a primeira zona de corte, ou seja, funciona ou não funciona. Isso aqui é um bom modelo para poder te explicar isso. Aqui é lógico que é um modelo miniatura, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que ter escala. Lembra que são 60 mil por ano? Imagina se vier 1.000 por ano para o Brasil, sabe? Eu tenho que ter escala. Eu não vou conseguir fazer tudo isso, 1.000 análogos no Brasil inteiro, ou só em Paulínia. Imagina o tanto de pessoas que eu preciso ter, espaço que eu preciso ter. Então eu miniaturizo isso, sabe? E consigo fazer essa resposta biológica, ou seja, sim, não, sim, não, sim, não, funciona ou não funciona. E aqui é a minha zona de corte. Funcionou? Eu tenho um produto, um possível candidato. Não necessariamente isso vai virar um produto, porque eu tenho que passar para as próximas fases. Então, de toxicologia, se formula, se é barato, porque tem que estar num custo acessível ao agricultor, porque pode ser um bom produto e custa o olho da cara. Isso é importante o produtor que está nos acompanhando saber que a indústria tem essa preocupação. Tem, não adianta eu ter um bom produto, mas custa o olho da cara. É lógico. Sabe? Ele já vai reclamar para mim que eu custo o olho da cara. Sabe? Mas... precisa ser escalável. Isso, acho que essa é a palavra. Ou seja, tem que ser escalável dentro da realidade da agricultura. Sim. Tá? Então, aqui a gente tem justamente esse processo. Sim. Agora, aqui tem só uns exemplos, aqui né? Mas a gente tem ali algumas câmeras ali pra dentro. fazer. Isso, Sim. ali dentro onde começa tudo. Aqui eu só estou trazendo um exemplo final do processo. Ali dentro onde eu tenho a câmara de crescimento, ali eu simulo temperatura, umidade, eu simulo um tantão da condição do dia do agricultor, para que realmente eu tenha a melhor resposta biológica para selecionar o melhor candidato. Porque eu simplesmente faço numa condição, muitas vezes normal, a hora que eu entro numa condição do agricultor, que seja de mais chuva, menos chuva, sabe, ou mais luz ou menos luz, onde os insetos, os patógenos, as plantas daninhas vão se comportar diferente, eu preciso ter isso o mais controlado possível para ter a melhor resposta biológica. Por isso nós temos as câmaras de crescimento, depois nós podemos dar uma olhada, sabe, eu tenho plantinha crescendo, eu tenho plantinhas maiores, porque eu tenho que testar essas realidades da agricultura, né? Sim. Fábio, a gente estava falando de um investimento considerável por molécula. Correto. E tem uma molécula que é mais especial, tem uma molécula importante para a gente tratar e trazer também essa característica dessa molécula, que é uma solução importante também para a nossa audiência.
Esse é o intuito da inovação. Sim. Ou seja, quando nós estamos pesquisando, nós estamos trazendo essa inovação. E nós estamos trazendo a inovação para o mercado. Isso aqui é um dos grandes exemplos que nós citamos aqui. Ou seja, começou tudo aqui, sabe? Nós caracterizamos aqui e tudo mais, nós estamos lançando uma nova molécula que vem nesse sentido. Ou seja, é exclusiva da FMC, sabe? É um modo de ação que vai entrar, que entra nesse segmento, jogando, sabe, pesado nesse segmento, sabe, que tem amplo espectro. Ou seja, quando a gente fala na cultura da soja, não é só ferrugem, mas tem outros alvos biológicos também que ele entra. Então, nós estamos começando a trazer esse segmento também para o mercado. Isso é muito importante. A gente pode falar que molécula é essa, Fábio? Posso falar? Será que eu posso? Será que eu posso? Será que eu posso? Chama Fluindapyr. Fluindapyr. Depois, o meu colega de marketing... Ele vai trazer mais detalhes. Deixa ele falar um pouquinho mais dela depois, por favor. Deixa. Tem problema? Nenhum problema. Inclusive, Obrigado. A gente falou aqui sobre as moléculas, sobre as doenças, a gente ainda vai falar mais, mas antes da gente conhecer mais dos produtos, a gente vai já falar mais sobre as pragas que também têm tirado o sono dos produtores brasileiros. Fábio, o senhor estava falando pra gente lá dentro, quando a gente estava vendo as doenças. Doença a gente vê, olha, tem que diagnosticar e acreditar. Aí. Agora, esse povo tá aqui atrás da gente, ele se mexe. Isso. Aí as pragas, elas dão um pouquinho mais de trabalho, mas a gente está num ambiente onde justamente o senhor tem a condição de entender o comportamento desses insetos, né? Isso O mesmo. que acontece aqui? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou lá do descobrimento, que eu tenho que depois desenvolver o produto, entender um pouquinho ele nos diferentes cultivos? Esse aqui é um dos espaços que a gente usa para poder fazer isso. Então, aqui ó, tem o exemplo de diferentes cultivos aqui onde nós estamos. Essa é a ideia. Uma vez eu descubro, depois eu vou começar a caracterizá-la. Aqui é a parte da caracterização. Ou seja, eu vou para um psilídeo, no exemplo dessas plantas aqui, eu vou para um milho, eu vou para um tomate, vou para outros cultivos, vou para soja. Ou seja, aí eu vou começar a caracterizar para diferentes espécies que nós temos. Sim. Então, assim, mais ou menos, ou seja, eu descubro, caracterizo, aí depois eu começo a trabalhar o que eu tenho de benefício daquele produto dos diferentes cultivos. E nesse momento, o que mais está chamando a atenção dos produtores brasileiros, se a gente pensar nessa combinação de soja e milho, a gente está falando de percevejo e lagarto. Percevejo tem sido uma dor de cabeça grande, né? Lagarto nós não podemos esquecer também. Lembra que nós falamos um pouquinho de resistência? Falamos. Então, tem a ver um pouquinho com isso também, que as tecnologias começam a perder eficiência, as lagartas têm voltado hoje no radar do agricultor. Tinha impedido um pouco o foco na cultura da soja e milho, e hoje ela tem voltado com bastante importância, por causa dos problemas de resistência que nós encontramos por aí. Tá? Não para todas as espécies, para espécies específicas, mas temos um probleminha. Agora, percevejo está presente. Esse está presente na soja e da soja ele vai para o milho e por aí nós vamos. Ou seja, é um problema sério hoje. O agricultor tem tido muita dificuldade de manejar percevejo ultimamente. E o senhor estava me destacando um ponto que ele vive demais. O ciclo de vida dele. Parece que não, mas ele pode viver, o adulto, se ele tiver fonte de alimento ali e tudo mais, o ambiente ali, pode viver mais de 30 dias fácil, o adulto. A fase de ovos e ninfas, essas são mais definidas, tem um período lá para completar, mas o adulto pode viver. Por isso que ele migra da soja e vai para o milho. Sim. Porque ele não foi controlado bem ali na soja, ele vai no milho, o milho leva lá seus 5, 7, 10 dias, entra ali, a hora que ele já emerge, o bichinho já está lá pronto para atacar o milho. E ele tem uma diferença ou ele é mais difícil de controlar do que outras pragas. É que nós estamos falando de um pouquinho diferente, talvez. Hoje o percevejo marrom e os quistozeros é uma praga muito importante na soja. Entretanto, o barriga verde, o gênero de Cérios ou de Kelps, a gente chamava de Kelps antigamente, ele também está na soja. Só que quando ele está na soja, quando eu colho a soja, o marrom menos um pouquinho, mas o barriga verde ele adora o milho. Aí olha, eu não fiz um manejo legal na soja aqui, o que acontece? A hora que eu estou colhendo e logo eu estou plantando milho. Sim. Não é isso que acontece? E aí o que ele faz? Ele simplesmente pega para o milho. E nas partes mais sensíveis do milho. A hora que eu pego uma plantinha dessa daqui, ó, ele vem e adora esse milhozinho. Aquele milho lá do fundo mais grandão, ele já não gosta tantão. Sim. Mas esse milho mais novinho aqui, é o prato cheio para ele. Ele adora isso. Agora, Fábio, hoje o que a FMC pensa é em trazer uma solução que otimize esse tratamento, certo? Essa é a função do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento. Sim. Como é que nós podemos trazer soluções
que sejam importantes para o agricultor, que pode ajudar o agricultor, ou seja, na performance, ou seja, na excelência operacional, ou seja, em espectro, em formulação, ou seja, essa é a função da pesquisa e desenvolvimento, tentar encontrar o máximo possível, desenvolver coisas o máximo possível para a necessidade do agricultor. Ô Fábio, o quanto desse processo tem importância ouvir os produtores? Essa é a principal parte, porque imagina, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Qual vai ser a praga importante da soja daqui a 10 anos? O agricultor ele tem um pouquinho de noção do que está acontecendo, entendeu? Não é a pesquisa, ela tem uma noção, mas a hora que eu estou frente a frente com o agricultor, conversando com ele, eu tento entender a dor dele. Essa dor que parte do processo de desenvolvimento está para tentar atender um pouquinho da dor do agricultor. Então a interação pesquisa e desenvolvimento com o agricultor é extremamente fundamental para poder desenvolver coisas realmente que façam importância para ele, tem importância para ele. Eu te pergunto porque são processos tão cuidadosos e tão complexos e eles precisam acontecer em ambientes controlados, que o senhor já nos explicou isso mais cedo, mas ter essa percepção de quem vive a agricultura é diferente, né? O agricultor é a minha forma de viver. Sem o agricultor, minha função, teoricamente, ela desaparece. Hoje o Bom Dia Agronegócio falou com você diretamente de uma estufa no Centro de Inovação da FMC aqui em Paulínia, no interior de São Paulo. Por que nós viemos até aqui? Para mostrar para você como é rigoroso, complexo, demorado, mas de novo eu reforço, gratificante o processo de entregar resultados para o produtor brasileiro. É isso que o Fábio faz aqui na FMC ao lado de inúmeros colaboradores. Então hoje nós trouxemos um pouco de pesquisa, descobrimento, desenvolvimento, inovação e na sequência nós vamos entender como tudo isso vira um produto efetivamente e chega até os campos brasileiros. Então eu te convido a acompanhar a nossa edição de amanhã para você conhecer um pouco mais desse processo que acontece aqui na FMC. O Bom Dia Agronegócio volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, e eu estou te esperando.